Gostaria de agradecer o convite da Câmara, da doutora Cláudia, para estar presente aqui hoje, cumprimentar o presidente da Câmara, o prefeito, doutor Silvino, representante do Condefat, o doutor Luiz Henrique, o doutor Dirceu aqui, do grupo, né? E o senhor Edmo, que representa a Balagra. Bom, o que eu vou aqui conversar hoje é um pouquinho do que vocês talvez tenham, quem teve a oportunidade de ouvir na rádio, foi o que eu tentei explicar. Primeiramente, eu fui a única pessoa que esteve no Condefat no dia que nós tivemos lá a deliberação se isso abriria ou não. Isso já, de uma certa forma, me estranhou. Por quê? Porque eu conheci todos os membros do grupo que pediu o tombamento. E sempre fui chamado para participar de todas as reuniões. Só que porque o grupo sabia que eu era contra o tombamento, e porque eu defendi, sim, numa reunião que teve aqui em Piracaia, dizendo: a família Bata não tem interesse no tombamento, porque isso prejudica, em primeiro lugar, os trabalhadores. Eu parei de ser chamado. Na minha opinião, sem querer ofender, o tombamento foi feito de forma sorrateira. Ninguém soube. Eu não sabia. E eu sou representante da família. O doutor Luiz Henrique não sabia. Eu não fui convidado para participar em nenhum momento no Condefat. Eu cheguei no Condefat pela manhã, com 30 minutos de antecedência da abertura da sessão, e pedi a palavra. Ela quase me foi negada. Sabe o que o presidente do Condefat me disse? Você tinha que ter vindo antes, para participar da discussão. Mas já que você veio aqui hoje, eu vou te dar 10 minutos. Eu tive 10 minutos para defender os créditos trabalhistas e a realização do leilão. Nesses 10 minutos, eu consegui convencer 2 conselheiros lá que se sensibilizaram com a questão e disseram: realmente, diante dessa excepcionalidade, temos uma falência, nós não podemos aqui, palavra de um dos conselheiros, com uma canetada, prejudicar esse processo e todas essas famílias. Nós temos que ter consciência. E um dos conselheiros no Condefat disse: me parece que apenas com fotos a memória já estaria preservada. Esse prejuízo para toda a região é desnecessário. De qualquer forma, mais um adendo. Os 90 dias que foram concedidos pelo Condefat não foram porque os trabalhos estavam adiantados. Os 90 dias foram concedidos, eu insisto isso novamente, porque eu estive lá, e eu fui avisado indiretamente, e eu fui lá, não fui convidado, foi avisado indiretamente, eu fui lá, e os 90 dias foram concedidos pelo presidente Faguin, porque ele disse: diante da sustentação do advogado, vamos estabelecer 90 dias, por quê? Porque um processo de tombamento pode levar uma década. Então, vamos estabelecer um prazo. Então, isso foi responsabilidade, porque eu fui lá, indiretamente, sem ser chamado. Lá, como eu disse, eu consegui convencer. Qual foi o problema que eu sustentei no dia que eu fui no Condefat? Esse ato de tombamento pode dificultar a venda? Isso é inconteste, com certeza. Pode dificultar a venda. Eu pergunto, alguém gostaria de comprar um bem com restrições? Vocês comprariam um carro com problema? Vocês comprariam um carro com multa? Um carro que tem alguma limitação? Ah, tem o rodízio lá. Você até escolhe o rodízio para você não comprar no dia que você quer. Então, ninguém compra um bem com problema. Isso é ponto pacífico. Eu até vou trazer aqui uma frase depois, que eu peço atenção de vocês, dos membros do grupo, inclusive do Condefat. Eu vou trazer uma frase aqui que é impactante, eu vou trazer, mas tudo bem. Diminuirá o valor do bem. Então, vamos supor que ele vá a leilão. É inconteste que diminuirá o valor do bem. E o que isso ocasiona? Como o doutor Luiz Henrique já disse, e eu não quero ser repetitivo, o maior prejudicado são os credores trabalhistas, que estariam lá para receber juros, e se o bem diminui o valor, não recebem juros. Vão receber uma pequena correção monetária. Isso também é ponto pacífico. Terceiro problema, não há proprietário. Juridicamente falando, não há. A massa falida, ela existe para chegar a um fim. Não é a família Bata, não são as pessoas que estão nas casas, não há proprietário. O que também dificulta quem terá o condão de restaurar isso. Tá? Quanto ao estudo, com todo respeito, eu sei que o estudo foi minucioso, eu sei que tem uma tese, uma dissertação de mestrado a respeito da família Bata, e eu agradeço, porque eu inclusive disse no Condefat, eu fico aqui conflitado, porque é a história da minha família.
Mas é um absurdo eu escutar aqui, como neto de Jean Thomas Bata, como bisneto de Ian Antonin Bata, que querem tombar a pista de pouso. Eu desafio ao membro do Condefat me dizer de quem foi a ideia da pista de pouso. Ela não foi de Ian Antonin Bata. Ela nunca foi parte da história da empresa Bata. A pista de pouso veio do meu avô, que gostava de avião. Eu morei aqui em Piracaia até os meus 7 anos. Eu podia fazer uma quadra de bocha. E o Condefat ia querer tombar a quadra de bocha. A pista de pouso nunca pousou um avião. Ela foi construída pelo meu avô. Ele brincava com os pilotos amigos dele de Atibaia. Eu desafio alguém conseguir pousar lá, porque só tem cupim. Isso não faz parte de história. Que interesse que está levando esse tombamento? É história. O que gera um pouco de tristeza é que eu queria entender onde estavam esses membros do grupo que aqui tanto defendem ativamente ao longo desses 36 anos. Aonde estava o Condefat ao longo de todo esse tempo? Por que não foi feito esse pedido há muito tempo antes de deixar isso chegar? No último minuto, no mês onde nós teríamos uma resolução aqui, para todas essas famílias, inclusive para a minha família, que não quer mais esse processo. Para entrar agora, de forma escondida, sem conversar com a família. Por que fazer uma coisa dessas? Por que fizeram isso? Onde estavam? O material que foi fornecido, essa também é um dado muito interessante, senhor presidente. O material que foi fornecido por uma tia minha, não só isso, chamada Dolores Arambacic. Inclusive no estudo do Condefat, tem um agradecimento à senhora Dolores. Existe um tanto da família Bata que tem, eu já disse isso também, pleiteia uma indenização na República Tcheca de bilhões. Para a família era interessante que a memória fosse preservada, porque isso ajuda a família a receber o dinheiro lá fora. Só que esse tanto da família não sabe ou não se preocupa, que eu sei que tem pessoas na família que são distantes, porque a família é grande, que não se preocupa. A família daqui de Piracaia não quer o tombamento. Mas essas pessoas, elas ou não se preocupam com a região, porque moram em outro lugar, ou pensavam, isso é bom. Eu conversei com a Dolores disse, nunca me disseram que isso seria usado para tombamento. Era para fazer estudo, era para fazer preservação da memória. Tem post da Dolores, que ajudou o Condefat a fazer, dizendo, vamos com menos seja o pote, vamos achar uma posição conciliadora. Então, mais um motivo pelo que foi arrumado. Eu também pergunto, e aqui não é nenhum ataque pessoal, é só para entender, porque veja, a família ela não participou dessa decisão. E eu considero isso uma traição. Eu estar aqui sentado, tendo que escutar que a minha família é muito importante porque ela preserva a memória, em nenhum momento o bisneto foi chamado para participar dessa decisão. Nenhum momento. Mas tudo bem. O que eu queria saber é o seguinte, diante da excepcionalidade de não ter lá um proprietário, eu gostaria de desafiar aqui os membros do grupo e os membros do Condefat publicamente a assumirem o resultado do leilão. A dizer o seguinte, se não tiver leilão, a culpa é nossa. Faça uma escritura pública, assumam isso, assumam. Número dois, eu pergunto, será que os membros do Condefat e os membros do grupo, com o tombamento, vão ser responsáveis pela restauração dos imóveis? Vocês que tanto defendem o patrimônio histórico e estão aqui preocupados com a história, estão dispostos a vocês custearem com o patrimônio de vocês, pessoal, a restauração dessas casas? Ou será que vocês vieram aqui, jogaram o problema no colo dos outros, e depois que for tombado, e já está tombado, vocês vão embora? Essa é a pergunta. 7, tá. 8. O povo que está sendo prejudicado. Já houve boato, inclusive, que o interesse meu de estar aqui seria porque eu queria ganhar dinheiro ou minha família ganhar dinheiro. Vamos repetir o que o doutor Luiz disse. O bem está avaliado em 50 milhões. Façam uma pesquisa. Vejam por quanto que bens que vão a leilão costumam ser leiloados. Os bens costumam ser leiloados pela metade ou por menos da metade. O débito já bateria nisso. Meu interesse aqui não é esse. E mesmo que fosse, eu estivesse nesse direito, não haveria nada de errado nisso. Mas é muito simplório você dizer, ele veio aqui porque ele está interessado no dinheiro, ele não está ligando para as famílias. Não, eu quero o fim deste processo. Eu não queria continuar atuando
aqui assumi um processo do meu bisavô. Esse processo iniciou quando eu tinha 4, 5 anos de idade, eu não queria mais passar por isso. Outros pontos que precisam ser esclarecidos. Foi entregue pelo Condefat um papel aqui para confundir o povo. Escrito assim, Patrimônio Cultural de Batatuba. Tentando explicar para vocês o que é o tombamento. Na última pergunta, vem o seguinte, o que o tombamento garante? E diz, a preservação do bem para usufruto destas e de outras gerações. Isso aqui, na hora, eu já recebi pessoas me dizendo o seguinte, você não falou a verdade. Os trabalhadores vão ter usufruto da casa. O pessoal não entende. Eles acham que isso aqui é usufruto para eles. Não é. Isso aqui é genérico. É usufruto para as gerações. Para quem é de São Paulo, para quem é de Belo Horizonte, não quem está na casa, né? Não é. Não é. Eu estou terminando, pessoal. Aí depois abre a palavra. Só solicitar. No momento oportuno, todos vão se manifestar. Vamos deixar o doutor concluir. Eu vou só falar mais 3 pontos. E aí no momento oportuno, todos vão se manifestar. Pode ficar tranquilo. Eu tenho 2, 3 frases aqui, e aí eu desafio novamente aos presentes que defendem o tombamento. Vamos lá. Primeiro, é uma frase, isso aqui foi publicado no jornal Valor Econômico, tá? Presidente do Secov, tá? Olha a frase, credores, e todos presentes, prefeito, presidente da Câmara. Abre aspas. Se o imóvel é tombado, o empreendedor não compra. O proprietário é o único prejudicado. Fecha aspas. E aí, para minha surpresa, vem uma frase aqui do próprio presidente do Condefat. Do modo como é encarado, abre aspas, presidente do Condefat, do modo como é encarado, o tombamento provoca desvalorização, sim. Presidente do Condefat falando isso, não sou eu. Quem está lá, que está falando. Então, com o que foi feito, e na minha opinião, é um instrumento de força, foi feito de forma que ninguém teve acesso, eu não tive acesso, minha família não teve acesso, nós não temos responsabilidade nenhuma por esse tombamento, inclusive ficamos muito tristes, porque em nenhum momento isso nos foi comunicado. É um instrumento de força que já gerou prejuízo. Como vocês puderam ver, não sobrou alternativa ao representante da massa falida, a não ser a pedir o adiamento do leilão. Não há o que ser feito. Então eu suplico aqui a todos os presentes, para a gente entrar numa posição conciliadora, seguir essa ideia que o Dr. Luiz Henrique trouxe, vamos restringir o tombamento ao menor prejuízo possível, de forma que a memória seja preservada e todo mundo, os credores recebam e esse processo seja finalizado. Finalmente, presidente, eu termino com uma última ponderação. Jean Antonin Bata, o maior valor histórico que Jean Antonin Bata deixou para o povo foi... Ele sempre permitiu a participação dos trabalhadores nos resultados que ele tinha na empresa. A grande defesa dele sempre foi pelos trabalhadores. E eu perguntei para as pessoas que conviveram com Jean Antonin Bata, e ele disse, se for para prejudicar os trabalhadores, não ocorra o tombamento. Muito obrigado a todos por terem me escutado até o momento. Agora, passo a palavra ao senhor Dirceu Cardoso, representante do Núcleo.